turma, sejam todos bem-vindos, né? Mais uma aula do EPP Concursos. Essa aula aqui com o professor Edson Lima, Administração Pública para a Polícia Militar do Estado do Ceará e outros concursos aí administrativos, né? Surpresa, né? Da Administração Pública. Nós estamos aí no bloco 2, essa aula vai ficar gravada aí na nossa plataforma, depois a gente libera aí no YouTube. Você que não está inscrito aí no YouTube, inscreva-se aí no YouTube, porque a aula vai ser massa. O que eu quero de vocês é tenda, papelzinho, caneta, e a gente aí vai batendo um papo e pegando as principais partes do que as bancas cobram sobre essa parte, tá? Vamos falar das 4 ferramentas: PODC, planejamento, organização, direção e controle da administração. Vamos começar na primeira aula com o planejamento, certo? Com o planejamento. Depois a gente vai passar para a organização, depois a gente vai passar para a direção, depois a gente vai passar lá para o controle, tá certo? Vamos aí para um PDFzinho, PDF na tela, eu vou ficar pequenininho aí para vocês e a gente vai escrever aí, pega o seu papelzinho aí para a gente irmos escrevendo. Vou colocar o PDF para cá, tá bom? Vamos falar de quem? Exatamente aqui, pessoal, do planejamento. Então escreve aí, planejamento, tá? É a primeira partezinha da nossa aula, tá? Vamos falar das 4 ferramentas. Beleza. O que os filósofos, né, eles falam sobre essa ferramenta de planejamento? Primeiro de tudo, tá? É a primeira função, né? Função da administração. Anote aí, tá? Primeira função da administração. Beleza. Aqui serve, pessoal, para estabelecer, né? Estabelecer objetivos. Aqui serve para definir metas. Aqui eu tenho um diagnóstico para atingir resultados, tá? Então vai anotando tudo, tá? Vai anotando tudo que a gente vai pegar aí, tudo que mais interessa para essa primeira parte, tá? Então você já sabe aí. O que você já sabe? Você já sabe que eu tenho uma função chamada planejamento, que ela é a primeira função do ciclo, certo? Da administração. Ela vai estabelecer objetivo, ela vai definir metas, ela vai ter um diagnóstico para atingir resultados, tá? E agora ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil quando vier alguma questão falando sobre planejamento. Lembrando que as outras ferramentas, por exemplo, eu tenho organização, que a gente ainda vai falar. Organização, tá? Eu tenho direção, também iremos falar. E aqui nós temos, por último, o controle, tá? Nós estamos falando exatamente do planejamento. Você que está aí nos assistindo, faça um printzinho, que eu vou falar das filosofias. Edson, veio pesado? Claro, muito bom, tá? Muito bom mesmo esse edital da PM. Deixa aí para você bater o print, tá aí o planejamento, legal para a gente definir. Aulazinha básica, tá? Aulazinha básica. Vamos falar agora da filosofia, tá? Das filosofias. A gente vai falar agora da filosofias do planejamento. Beleza. Isso é fácil? Claro, cara, claro. Logicamente você vai entender o seguinte: existe 3. Eu tenho o planejamento conservador. Edson, mas é tão fácil, né, Edson? O otimizante. Planejamento otimizante. Eu tenho otimizante. E por último, eu tenho o adaptativo, né? Planejamento. Eu tenho o adaptativo. Eu tenho os 3 aí.
Essa é a regra, tá, pessoal? Essa é a regra. E cada um vai exatamente ter uma função, e eu vou colocar aqui palavras-chave, tá? Palavra-chave para que você, se vier na sua prova, você tenha aí uma base, né? Tem uma base aí para responder todos essa situação. Edson falou em filosofia do planejamento, eu tenho planejamento conservador, otimizante e adaptativo. Tranquilinho, tranquilinho, certo? Esse conservador, pessoal, você vai lembrar o seguinte, tá? Ela é a manutenção da situação atual. Esse cara aqui, ó, ele pega o seguinte, ele vai fazer uma manutenção da situação atual. Esse cara, ele não gosta de mudança, né? Ele não gosta de mudança. Ele só tem uma meta, é a manutenção da situação atual, certo? Ele aqui, ó, as bancas gostam de trazer uma palavrinha, ele busca estabilidade. Estabilidade. Ele busca estabilidade. Cuidado nessa palavrinha, tá? Que às vezes a banca ela vai dar um texto, né, e vai colocar essas palavrinhas, tá bom? Beleza. A outra coisinha que eu vou colocar de vermelho ainda, eu acho que vai dar para fazer tudo aqui, tá? Vai ficar um pouquinho apertado, mas vai dar para fazer tudo. Ele gosta de falar o seguinte, ó, vou colocar aqui de vermelho também, outra palavrinha que gosta de aparecer. Conservar práticas existentes, tá? Ele coloca assim, ó. Conservar práticas existentes. Que vai dar existentes, tá? Ele vai colocar assim, tá? Ele vai colocar assim. Edson, não ficou bom não, né? Ficou não, mas tudo bem. Deixa eu apagar agora aqui esse aqui. Deixa eu apagar aqui que eu vou para dar mais espaço para falar do otimizante e do adaptativo. Se não der, eu falo na outra parte lá, tá bom? Aí a gente vai fazendo. Fiz aqui um esqueminha para ver se estava certo, mas não deu, a gente faz de outro jeito, tá bom? Sem nenhum problema. Vamos apagar essa partezinha aqui. E eu vou colocar agora aqui. Vamos lá, deixa eu colocar de novo. Agora eu vou falar do planejamento otimizante, tá? Otimizante. Beleza. Isso agora ficou bom, né? Ficou ótimo. Você que está estudando aí, vem com a gente, tá? Vem com a gente. Esse otimizante, pessoal, ele aqui, ele é a adaptação, certo? E a inovação, certo? Ele tem aí, ó, as palavras-chave de se adaptar e fazer coisas novas, né? Ele não gosta de ficar na mesma situação. Já mudou, né? Já mudou. Ele aqui, ó, ele vai melhorar as práticas existentes, tá? Ele vai melhorar as práticas existentes. Olha como deu uma mudança já, né? Tivemos uma mudança, né? Ele é o seguinte, ele também vai melhorar os resultados. Se ele está melhorando as práticas existentes, vai melhorar o resultado. Ele é um planejamento incremental, tá? Ele é um planejamento incremental, tá? Ele chama de melhoria contínua. Chama de melhoria contínua. Tá aí o otimizante. Planejamento conservador. Tá aí o otimizante. É só decoreba, pessoal. É só decoreba. É só um mapazinho mental. Edson, mas faltou um, não foi? Faltou. Vamos lá. Faltou o adaptativo, né? Planejamento adaptativo, tá? Faltou esse cara. Esse cara é interessante também, tá? Esse cara é muito interessante. Por quê, Edson? Vou falar agora dele, tá? Vou falar. Ele é o planejamento aqui, ele é voltado, pessoal, voltado para o futuro, né? Voltado para o futuro, certo?
ele aqui, ó, ele vai se adaptar às contingências, né? As contingências do ambiente, aos diferentes meios do ambiente, tá? Aqui ele é adaptável. Adaptável ao ambiente. Tá? Ele é adaptável ao ambiente. Beleza. Aí o que ele, como ele é adaptável ao ambiente, é um cara proativo, certo? Ele é um cara totalmente proativo. É focado nas mudanças, né? Focado nas mudanças. Estou entendendo, estou gostando disso, né? Tô gostando muito disso, tá? Então, basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. Beleza. Então, assim, a realidade é essa. Aí, o que a banca traz? Quando vier falando, tá? Ele é um cara aqui, né, que a gente chama de aderente, né? Aderente, certo? A banca traz assim, essas palavrinhas. Se ele falar de otimizante, aqui ele vai sempre trazer uma palavrinha incremental, ó. Essa palavrinha, ó. Incremental. Isso aqui é para resolver questões, pessoal. É bizu para resolver questão. Se for o conservador, ele traz um negócio chamado de retrospectivo. Vive do passado, né? Certo? Ele vive do passado, então é bem interessante. Tá bom? Beleza? Então tá aí. Pegamos aí a primeira parte, pegamos aí as filosofias do planejamento. Busca estabilidade, tem um conservador, o otimizante e o adaptativo. Dentro disso tudo, pessoal, o que eu faço? Deixa eu falar aqui com vocês, grandão. Bora lá, o que eu faço? Eu tenho as filosofias do pensamento. Eu tenho qual? Eu tenho lá o conservador, eu tenho o otimizante, tenho o adaptativo. Dentro dessa filosofia, eu tenho todas as características de cada um. Conservador, aquele cara retrospectivo, não gosta de mudança, ele busca estabilidade para ele, ó, tá bom para mim aqui, não vamos mexer não, tá bom, time que tá ganhando não se mexe, tal. É um cara conservador dentro da empresa, né? Ele vai conservar aquelas práticas antigas, já existentes, não gosta muito de mudança, tá? Quando eu falo do otimizante, não, é um cara inovação, um cara inovador, adaptação, inovação, ele quer coisa nova, ele quer uma coisa para incrementar o que já existe, é uma melhora contínua, ele quer um negócio mais aprofundado, tá? Ele pega as práticas antigas e vai melhorando. Ó, isso aqui dá para fazer melhor. Então vamos lá, vamos fazer melhor. Quando eu pego o último, né? Quando eu pego o último, que é o adaptativo, o que eu faço com o adaptativo? Ó, ele é voltado para o futuro. Um cara que vê lá na frente, tá? É adaptável ao ambiente. Tá adaptado. Rapaz, esse ambiente aqui é bom para mim, eu vou me adaptar da melhor forma. Proativo, não deixa as coisas para fazer, ele faz antes de acontecer. Focado nas mudanças, tá? Ele foca nas mudanças. É um cara aderente, né? Rapidez, né? Então tudo isso é importante. Eu vou voltar lá de novo para a telinha, né? Eu vou voltar lá de novo para a telinha para você tirar um print dessa última partezinha aqui, certo? Porque eu não deixei bem claro. Então você tira aí um printzinho que eu estava aí no meio, né? Estava aí no meio. A gente vai passar para os princípios gerais e os princípios específicos. Aqui, pessoal, eu sou muito, eu vou até fazer aqui embaixo, tá? Direto, tá? Com isso aqui, tá? Normalmente as bancas nunca vejo cobrar isso, nunca vi, né? Praticamente, né? Só se fosse uma prova, né? Para princípio administrador, tá? Princípios gerais. Tá? Vou falar primeiro dos princípios gerais. Esses princípios gerais, pessoal, é o princípio do planejamento, tá? São os princípios do planejamento. Aí, o que acontece? O princípio da contribuição dos objetivos, queria que você só anotasse, tá? Primeiro, princípio da contribuição. Princípio da contribuição. O segundo princípio, pessoal, que eu queria que só que você anotasse. Não tem outra coisa a fazer sobre esses princípios, tá? É que são princípios gerais. Você já sabe que são divididos em princípios gerais
e princípios específicos. Estou colocando gerais. Vamos lá. Princípio da precedência. Princípio da precedência, né? O planejamento das demais funções, certo? Eu tenho princípio da maior influência. Maior influência. Saiu uma droga aqui, né? Mas tudo bem, deixa eu apagar aqui para não ficar tão feio, né? Deixa eu apagar aqui. Falhou aqui, mas vamos lá, voltar aqui, né? Princípio da maior influência. Princípio da maior influência. E por último, né? A gente tem o princípio das princípios, colocar aqui, ó. Princípio, esse eu vou falar da eficiência, eficácia e efetividade. Então, printa aí a tela, filhinho, tá aí os princípios gerais do planejamento, tá? Princípios gerais do planejamento. Aqui eu tenho princípios gerais do planejamento, anota aí. Então tenho o princípio da contribuição, princípio da precedência, princípio da maior influência, da penetração dentro das funções, princípio da eficiência, da eficácia e da efetividade. Então eu tenho aí, pessoal, todos os princípios, tá? Tenho aí todos os princípios gerais. Eu queria que você anotasse, tá? Print na tela. Vou descer porque agora eu vou falar, daqui a pouco eu vou falar de eficiência, eficácia e efetividade. Aguenta aí, porque agora eu vou falar dos princípios específicos. Vamos lá. Princípios específicos. Falei lá do gerais, agora eu vou falar dos específicos. Os específicos, por enquanto, vou falar também deles mais detalhado, tá? Mas eu tenho planejamento participativo, certo? Eu tenho o planejamento coordenado. Falar bem deles também, tá, pessoal? De vez em quando, esse aqui vem em provas, né? O integrado. E por último, o permanente. Vou ter que decorar tudo, cara. Só decora aí por enquanto que eu estou escrevendo. E escreve também, né? Escreve também, tá? Então tá aí os princípios gerais. Eu tenho os princípios gerais, tá aí, ó, os princípios gerais do planejamento, princípio da contribuição, princípio da precedência, princípio da maior influência e os princípios da eficiência, eficácia e efetividade. Os específicos eu tenho participativo, coordenado, integrado e o permanente. Tranquilo? É muita coisa, né não? Cara, é muita coisa, mas a gente vai aqui desmistificando tudo para você, tá certo? A gente vai desmistificando tudo aqui para você, vamos detalhando. Edson, e agora, nos princípios específicos, o que eu preciso saber agora, desse momento, tá? Nesse momento, o que eu preciso saber é o seguinte, ó. Nesse primeiro momento, eu preciso só saber que o participativo, esse cara aqui, ele é a participação nas diversas áreas da administração. Tá? Então, o cara tem envolvimento nas diversas áreas da administração. O coordenado, esse cara aqui, ele é um cara de interrelacionamento.
vou detalhar mais, tá? Tô só começando a falar sobre esses caras, tá? Tô só começando a falar sobre ele, certo? Esse integrado, né, que a gente chama, ele busca sim em todos os níveis da organização ter integração, né? Todos os níveis, colocar assim, ó, todos os níveis, a gente vai já falar níveis, né, da ADM, integrá-los. Ele busca isso, tá? E o permanente, Edson? O permanente, ele aqui é o seguinte, ó, os ambientes, né, eles são dinâmicos, né? Mas o planejamento deve ser permanente. Ele traz, né, eu vou colocar assim, ó, traz o planejamento de forma permanente. Eu vou explicar, tá, pessoal? Mas assim, no primeiro momento, eu quero que você pegue as palavrinhas chaves, né? Quero que você pegue as palavrinhas-chave. Tá aí os princípios específicos, tá? Vamos lá. O planejamento participativo, ele está ali desenvolvido com a participação de diversas áreas envolvidas, né, no processo. Ele traz o seguinte: ele vai elaborar o plano, aquele plano que dá o resultado em todo mundo, em toda a participação com as demais empresas, as organizações, tá bom? Beleza. O coordenado, pessoal, o coordenado é aquele cara que planeja, é o planejamento que está interrelacionado com todos os aspectos da organização, tá? Envolvido no processo. Falando em outra língua, tá? É aquela situação envolvendo o processo de atuar interdependente, tá? Ele vai atuar independentemente de qualquer outra área. Ele é um cara coordenado. Já o integrado não, ele vai associar todo mundo, ele vai coordenar todo mundo. E o permanente, mesmo sabendo que o planejamento a administração é voltada para as mudanças, é uma coisa rápida, ela é mutável, é um processo dinâmico, nós estamos num ambiente dinâmico, ele deve manter ali todo o planejamento permanentemente realizado. Ele tem que manter, certo? Ele tem que estar sempre mantendo. Tranquilo? Beleza? Bate o printzinho aí. Ficou bem legalzinho aí, toda a questão aí do planejamento, tá? Bem legalzinho, bem bonitinho. E por último, Edson, nós vamos falar das vantagens, tá? Vamos falar da vantagem, que eu vou encerrar esse bloco. No outro bloco, a gente vai falar de outras coisas, tá? A gente vai falar de bem mais coisas, vamos falar de missão, de visão, de valores, tá? A gente vai falar de bem mais coisas aí sobre o planejamento. Então, tudo dentro do planejamento. Lá na frente, vou falar de análise, né? Vou falar de diagnóstico, análise SWOT, 5W2H, uma porrada de coisa aí que a gente vai falar ainda, certo? Que a galera adora essas brincadeirinhas, tá bom? Deixa eu voltar lá. Voltei. Beleza, tranquilo. Agora eu vou falar das vantagens, né? Vamos falar das vantagens. Quais são as vantagens do planejamento, né? Vamos falar agora. Coloca aí. Vantagens do planejamento. Aqui, pessoal, presta atenção. Eu vou só, tá? Eu vou só colocar palavras-chave, tá? Palavras-chave, tá? Por quê? Porque isso aí vem no livro do Chavenac, do Sobral, tá? Então, aí é só palavra, eu estou só resumindo para você. O que ele quer dizer? Bora lá. As vantagens. Especifica um rumo. Ele vai dar um rumo, o planejamento. Por isso que ele tem uma vantagem, né? Que a gente chama, né? Um norte, né? Um norte, aonde você quer chegar, né? Aonde você quer chegar. Ele vai aumentar, pessoal, aumentar
a eficiência. Aumentar a eficiência, né? Aumentar a eficiência, certo? Ele vai fazer mais o que, Edson? Ele vai definir parâmetros de controle. Ele vai definir parâmetros de controle. Ele aqui ele vai aumentar, né? Aumentar, que é uma vantagem, tá, pessoal? Aumentar o autoconhecimento. O autoconhecimento que você tem sobre a administração, né? O autoconhecimento que você tem. E por último, ele reduz. Isso aqui é uma coisa nova, né? Reduz o impacto, né? O impacto ambiental. Olha que lindo. Se você conhece, né? Você tem autoconhecimento do seu negócio ambiental. Então ele vai reduzir o impacto, que ele vai obrigar os administradores a enfrentar as mudanças ambientais, tá? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Basicamente é isso. A gente tira, né? Aí na próxima aula a gente vai falar do processo de planejamento. A gente vai falar do processo, tipo de planejamento, né? Tipo de planejamento. Falar de planejamento estratégico, aí o tático, operacional. Vamos falar o que mais? Aí a gente vai falar das estratégias. A gente vai falar das estratégias, tipo de estratégia. E por fim, na próxima aula, missão, visão e valores. E encerraremos com algumas questões, tá? Encerraremos com algumas questões. Primeira aula batida, tá? Primeira aula batida, deixa eu voltar para cá. Primeira aulazinha batida, você já viu tudo aí praticamente. Fui lá no planejamento, defini a base da filosofia, peguei toda a questão do planejamento, separei para você, fiz os princípios gerais, fiz o específico, falei das vantagens. Na próxima aula a gente fala mais um pouquinho, tá bom? Grande abraço, fiquem aí com Deus. Daqui a pouco eu volto, não sai daí.